Hi guys, como vocês estão? Eu sou o Daniel e esse é o MacLab. E hoje a gente vai dar início ao mundo do C++, afinal, programação e robótica andam sempre juntos. E se você está interessado nesse conteúdo ou coisas afins, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal e comenta. Então, bora pro vídeo? E aí pessoal, como vocês estão? Bem-vindos ao mundo C++. E C++, por que a gente vai utilizar ele inicialmente? Ele é uma linguagem muito utilizada no mercado de trabalho, mas também ele vai ser utilizado na nossa primeira plataforma de programa de prototipagem, que é o Arduino. Mais pra frente a gente vai introduzir um pouco mais de Arduino, mas entenda que para você trabalhar com robótica e com plataformas de prototipagem, você tem que primeiro conhecer alguns conceitos antes. O primeiro deles é o C++. Depois a gente vai trabalhar com outras plataformas também. E entender um pouco mais de eletrônica também. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o que e de onde ele veio. O C++ nada mais do que é uma evolução do C, uma outra linguagem de programação, só que não tinha alguns conceitos, como o conceito, por exemplo, de orientação a objeto, que inicialmente a gente não vai trabalhar com ele, mas mais para frente a gente pode aprofundar, principalmente na linguagem C ou C++, ou em outras linguagens, como por exemplo o Python, o Java, que tem esses conceitos de orientação a objeto. O criador do C++ foi esse cara aí, que eu não sei falar o nome. Bjarne Stroustrup. Bjarne Stroustrup. Bjarne Stroustrup. Bjarne Stroustrup. Mas é um cientista de computação dinamarquês e professor da Universidade do Texas. Ele desenvolveu o C++, assim como ele desenvolveu o C. E desde 1983 até hoje a gente utiliza o C++, por ser uma linguagem fácil de trabalhar, ser bastante aplicável em diversas coisas e desenvolveu diversas coisas no questão de programação, programas e tudo. Um exemplo disso, você já utilizou, por exemplo, o Word para fazer algum trabalho da escola, faculdade, escrever um artigo, qualquer coisa do tipo. E o Word foi feito com base no C++. Os caras que desenvolveram o Word, eles programaram todo o Word em C++. Então é uma linguagem bastante útil e que vai ajudar a gente a desenvolver diversas coisas mais pra frente. E falando em aplicações do mercado, a gente vê que o C++ hoje em dia não é a linguagem mais usada, mas é uma linguagem que fica provavelmente entre as 10 mais usadas do mundo hoje em dia. Vou mostrar um gráfico agora para vocês do desenvolvimento das linguagens. Vocês podem observar que, por exemplo, o C# antes era bastante utilizado, mas ele era uma linguagem script. As linguagens que normalmente é usada para programação e desenvolver programas são o Java, o C++, o Python e o C. Até o C apareceu ali embaixo. Mas você vê que o C++ sempre esteve entre as 10 primeiras linguagens de programação mais utilizadas. O Java sempre foi bem utilizada devido à sua máquina virtual Java, que facilitou tanto a troca de plataformas, como por exemplo, você trocar de uma plataforma que usa Windows para uma que usa um Mac e entre outras coisas. Mais para frente a gente vai ver que o Python vem crescendo muito de questão de popularidade e sendo utilizado em diversas outras plataformas. Mas o C++ recentemente vem ganhando força. E mais pra frente a gente vai mostrar isso. Sempre bom lembrar que algumas linguagens, como por exemplo o JavaScript, o PHP, o SQL, são linguagens voltadas para a área de script, ou seja, a criação de páginas na web. Então,
Não necessariamente. Como vocês podem ver, Python é bastante popular. Mais pra frente a gente vai aprender um pouco mais de Python também. Mas você vê que, por exemplo, no ano passado, no mês de setembro, foi a linguagem de programação que mais cresceu. Então se vê uma tendência maior em voltar com C++, porque se viu aplicações melhores com C++. Inclusive, hoje no Brasil e no mundo afora se contratam muita gente na área de programação. Então, se você tem interesse na área de robótica, indiretamente você vai ter interesse na área de programação. E tem muito mercado para isso. E vamos iniciar com alguns conceitos básicos em computação. Afinal, para você conhecer o básico de programação também, você tem que entender um pouco de conceitos de computação. O primeiro é o conceito de memória. Em um computador, existem vários tipos de memória. A gente pode classificar em dois tipos principais: as memórias voláteis e as memórias não voláteis. As memórias não voláteis são memórias que conseguem salvar informações mesmo após o desligamento do computador. Um exemplo disso é o HD, ou disco rígido, o hard disk, tanto faz. O problema é que, hoje em dia se vê uma evolução das memórias não voláteis e que se vê pouca utilização do HD. A evolução dele, hoje em dia, é o SSD. E aposto que você já ouviu, a crescente demanda de SSDs no mercado se torna o computador bem mais rápido e tudo. Isso porque diversas das plataformas, inclusive, por exemplo, o seu sistema operacional, ele fica salvo no HD. Então, quando você liga o computador em uma memória SSD, ele fica mais rápido, porque o acesso à memória e à informação é mais rápido. Por isso que um HD, quando você liga um computador com um SSD, ele fica mais rápido em relação a um HD. O outro tipo de memória é a memória volátil, ou seja, toda vez que você desliga seu computador, todo o conteúdo dela é apagado. Um exemplo disso é a memória RAM. E a memória RAM salva diversas informações. Estou comendo lixo aqui. A memória RAM, ela salva diversos arquivos e informações que vêm principalmente dados, operações, instruções, qualquer coisa que ocorra no processador, ele fica salvo na memória RAM. Afinal, tem uma sequência de processos e ordens que chegam na memória RAM até que ele execute, ou no processador. E essa... Gravar de novo essa parte. Outro tipo de memória é a memória RAM. Outro tipo de memória é a memória volátil. Ou seja, é uma memória que quando você executa alguma função... Me perdi total. Outro tipo de memória é a memória volátil. Ou seja, quando você desliga seu computador, todas as informações que estão nele são apagadas. Então, seus programas, seu Spotify, seu Discord, seu LOL, qualquer programa que você instala no computador e até suas fotos, e arquivos, documentos, eles não ficam salvos na memória RAM. Eles ficam salvos ou no HD ou no SSD, dependendo do tipo de computador que você tem, tipo de memória que tem no seu computador. Na memória RAM, ela é utilizada para aguardar um processo, uma sequência de informações de instruções que o computador vai executar. Vamos, por exemplo, pensar num exemplo. Um processador, ele processa diversas informações. Só que quando você chega a muita informação, ele não vai executar tudo de uma vez. Então você tem que colocar eles em fila, as informações, no caso os dados, para que o computador execute essa sequência de informações aos poucos. Obviamente que quando o computador tem mais poder de processamento, ele vai processar mais de uma informação, dependendo do nível de quantidade de núcleos e outros tipos de arquiteturas que o computador pode ter. E voltando na questão do processador, uma unidade central de processamento, ou processador, ele é composto por três principais coisas. Uma ULA, que é onde executa realmente o processamento, executa contas, lógicas aritméticas,
principalmente em linguagem binária, que é a linguagem do computador, para que execute funções dentro do computador. Seja você fechar uma página, assistir um vídeo, qualquer coisa, é a ULA que processa essas informações e executa. A unidade de controle é onde que você decodifica e ordena essas instruções para que elas fiquem em posições corretas de questão de prioridade dentro do computador. Como, por exemplo, eu preciso fechar uma página, baixar um vídeo, e essas informações precisam de prioridade. Eu não preciso que, eu baixe um vídeo e depois eu desligo uma tela de computador. Senão, imagina eu baixar uma informação enorme e tá lá a tela de computador lá, carregando, que normalmente acontece. E fica lá carregando. Então, para que isso não ocorra, tem uma unidade de controle que organiza essas informações. E tem os registradores também, dentro do próprio processador, que também funcionam como se fosse uma outra memória para salvar e ordenar essas informações em questões de prioridade. Alguns registradores utilizam a memória cache, que é uma memória, inclusive, que você já deve ter visto em alguma coisa procurando. Se você entende ou pesquisa alguma coisa no computador, você já ouviu falar sobre memória cache, ou esvazio cache e algumas coisas assim. Ela funciona como se fosse o seguinte: tem algumas informações que você vai utilizar sempre, e o computador não precisa pesquisar em toda a memória para você ir lá, linkar e depois executar. Então ele fica salvo nessa memória que ela já acessa, o processador já acessa nessa memória sabendo, essa informação já está aqui, vou colocar aqui. E assim torna o processo de processamento mais fácil. Outro conceito que a gente vai entender aqui é a questão da entrada de dados. A entrada de dados é um conceito muito importante em C++, porque existe até uma função para a entrada de dados. A entrada de dados nada mais é do que quando você manda uma informação e esse computador processa. Então a gente manda diversas informações, seja digitando algum texto, seja falando no microfone, seja ele recebendo na webcam, seja qualquer coisa, ele vai entrar esses dados, receber esses dados, processar e depois vai fazer alguma coisa. Seja ele mandar, seja ele salvar na memória, seja ele fazer uma saída de dados, que é onde você manda essas informações, como mostra, por exemplo, eu clico em um botão e aparece essas informações no monitor. Seja quando eu estou ouvindo uma música e sai num fone de ouvido, seja numa impressora com um arquivo que foi imprimido. E assim como a saída de dados, a entrada de dados, a saída de dados também tem uma função em C++. Por hoje é só, pessoal. A gente vai aprender outros conceitos de computação no próximo vídeo. E eu espero que vocês deixem seu like, curtam aí, comentem o que vocês querem ver, o que vocês acharam de ruim, o que pode melhorar. E compartilhe, se inscreva e bora lá, pau na máquina